Agradecer mais uma vez ao Donato Veloso pelo convite. Né? Como ele já me apresentou, né, sou professora da COP, da UFRJ. Trabalho com o tema mudança do clima, né, mudanças climáticas há muitos anos. Acompanho essa agenda ambiental e climática há mais de 20 anos. Também participo das negociações no âmbito das Nações Unidas, né? O Donaldo falou que eu viajo muito, realmente cheguei ontem à noite em São Paulo e tenho apoiado assim, no âmbito do governo federal toda a organização esse ano que nós vamos sediar em novembro em Belém a COP30, né? Então acho que todos devem pelo menos estar vendo em jornal, na mídia, né? É uma convenção importante que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que justamente trata as principais metas, né, internacionais e, no caso do Brasil, nacionais, para a gente promover uma redução das emissões de gases de efeito estufa, ou seja, o objetivo de limitar o aquecimento global. Então, eu gostaria de começar falando sobre isso, né, moradora da Barra da Tijuca. Então, realmente, quando o convite me chegou, eu falei, não, eu venho quando eu posso, quando eu estou aqui no Rio de Janeiro, mas para mim sempre é uma honra estar trazendo esse tema, que é um tema urgente, né? Uma realidade que nós já vivenciamos, né, no cotidiano das cidades, né? Cada vez mais eventos extremos intensos e frequentes, né? Nessa última década a gente tem observado o aumento do fenômeno chamado onda de calor. As ondas de calor, só para dar uma ideia para vocês, em 2024 nós vivenciamos 4 ondas de calor intensas, sendo que pela primeira vez na cidade do Rio de Janeiro nós atingimos o nível 4, né? O nível de calor 4, que é uma escala que foi estabelecida aqui pela cidade do Rio de Janeiro para medir o nível de perigo em relação a ondas de calor. Então vou começar aqui, eu vou falando. Bom, então eu vou começar falando um pouco sobre a questão da mudança climática e esse olhar em termos de cidade, né, um olhar especial aqui para o Rio de Janeiro e para a Barra da Tijuca. O que é que a gente pode estar fazendo em termos de mitigação, né? Aí entra tanto a parte de redução das emissões. As emissões das cidades, elas estão relacionadas ao consumo de energia, né? Basicamente as emissões relacionadas a transporte, né? O grande desafio hoje é como reduzir essas emissões, entra não só gases de efeito estufa, mas poluentes atmosféricos nas cidades. E com relação à adaptação, que é o tema que eu vou estar focando mais aqui hoje, é justamente como é que nós vamos nos adaptar a esses eventos cada vez mais extremos e frequentes. Né? Eu comecei falando da onda de calor, mas nós podemos falar também de chuvas intensas, né? Tempestades com alagamentos, inundação, aí você tem uma série de outros efeitos que eu sempre digo que são efeitos em cascata, né? Aqui na região da Barra da Tijuca, a gente, além de observar quando temos episódios de forte chuva, tempestade, a gente tem queda de árvore que atinge a fiação, aí você tem o impacto no fornecimento de energia elétrica, a água, que a gente hoje é um dia, né, dedicado a tratar o tema de água, recursos hídricos. Nós temos também a poluição dos aquíferos, ou seja, a depender do grau, né, do nível da inundação, a gente compromete o abastecimento, né, de água potável nas cidades. Então, tudo isso realmente a gente precisa estar trazendo, porque além do que foi apresentado aqui, né, esse fenômeno do crescimento urbano desordenado, eu pude acompanhar aqui as 2 palestras anteriores, então a gente viu ali a questão da antropização, né, a expansão, o canal de Marapendi, com aqueles piers, muito lixo, a professora mencionou bem, né, qual é a nossa relação enquanto ser humano e os recursos hídricos? Infelizmente é uma relação extremamente predatória, né, a gente usa de fato, né, a gente impacta diretamente esses recursos hídricos, né, com poluição, aí entra não só de resíduos domésticos, industriais, muito plástico. Então nós temos um desafio gigante, não só globalmente, mas localmente,
da gente realmente reduzir esses impactos e promover qualidade de vida, né, e desenvolvimento sustentável nas cidades. Bom, então, eu trouxe o tema, né, que o Donato me pediu para falar um pouco sobre a adaptação das cidades frente a esses desafios climáticos. Já dei uma introduzida aqui, né, um resumo para vocês. Bom, basicamente, eu gostaria de começar mostrando a nossa trajetória em termos de aquecimento global, né? Quando a gente fala aquecimento global, mudança climática acontece justamente pelo aumento da temperatura média do planeta. E, infelizmente, na imagem aqui a gente vê claramente que nós estamos seguindo uma trajetória muito perigosa. O Acordo de Paris, que é um acordo internacional ligado à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, estabelece um limite de aquecimento de 1,5 grau, ou seja, resumindo, se nós ultrapassarmos esse 1,5 grau, que é um limite considerado perigoso, esses impactos eles serão sem precedentes. Então a gente inclusive coloca em risco a nossa sobrevivência, né? A humanidade. Aí eu não vou me ater só ao olhar antropocêntrico, né? Assim, a gente tem que falar dos ecossistemas, de espécies que a gente também tem, enfim, impactado e ajudado a viver uma era de extinções em massa, mas a gente está colocando o planeta e a nossa vida numa trajetória muito perigosa. E a má notícia é que a gente segue essa trajetória. 2024 já foi confirmado como o ano mais quente do registro histórico e, de fato, a gente bateu essa temperatura média de 1,5 grau. Então, o risco hoje é como é que nós vamos promover uma transição para uma economia de baixo carbono, uma transição energética, como é que nós vamos adaptar as nossas cidades, torná-las mais resilientes. Então, são muitos desafios que não vão ficar para a gente, mas para as gerações futuras. Mas nós temos a responsabilidade de atuar agora. Então, o grande desafio é sair do campo dos discursos, né, do planejamento com ideias e, de fato, implementar isso em política pública, em ação e ter, de fato, o monitoramento da implementação dessas ações. Bom, então, outro cenário também que realmente é devastador, bem perigoso, realmente quem vê essas imagens, imaginar um aquecimento com 4 graus, né? A gente está hoje aqui, mais ou menos, né, com 1,5 grau de aquecimento. A gente tem aqui regiões do globo atingindo aí já mais de 4 graus de aquecimento. E aqui, nesse cenário, a gente pode ter aqui regiões do planeta chegando a quase 6 graus de aquecimento. O que é que isso representa? Bom, basicamente, vários estudos científicos têm mostrado que se a gente atingir 2 graus de aquecimento, nós vamos ter a ruptura de vários sistemas, né? Nós vamos ter o que nós chamamos de ponto de não retorno. Eu não sei se alguém aqui já ouviu essa expressão, mas vem da palavra em inglês, o tipping point, que é justamente a gente chegar num ponto que a gente não consegue mais retornar. E esse novo ciclo, ele é extremamente perigoso e a gente não vai conseguir retomar a saúde dos nossos ecossistemas, a gente não vai conseguir ter um equilíbrio, a gente vai perder área de gelo, né, principalmente nos polos, a gente vai perder floresta. Então, com isso, dá para dar uma ideia dos impactos. Bom, então, falando dos tipping points, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, o derretimento do gelo do permafrost, a gente vê lá, principalmente na região da Rússia. Tem uma discussão aí um pouco polêmica. Eu, no final do ano, fui convidada para dar aula na Rússia. Então, eu sou professora visitante em 2 universidades, uma em São Petersburgo e outra em Moscou. E, infelizmente, a Rússia ela não vive liberdade alguma, né? Principalmente científica. Vários colegas cientistas, professores, não podem publicar o que gostariam de publicar. Então, eu, enquanto brasileira e que posso ter a liberdade científica, publico esses dados. E eles falam muito num benefício associado a esse desastre, que é justamente as novas rotas de navegação, né? Você reduzir tempo de viagem para exportação. Só que a gente sabe que esse benefício ali para a Rússia
está relacionado a um cenário de catástrofe, né? Então não podemos falar isso. Mais uma perguntinha. O derretimento do permafrost russo, parece que existe embaixo do permafrost uma quantidade de gás metano muito grande, que se for liberado para a atmosfera vai ser catastrófico. Esconder isso. Exato, perfeitamente a sua colocação. Esse solo congelado, ele abriga muito metano, né, que é um gás de efeito estufa que tem um potencial de aquecer muito mais que o carbono. Então a gente já fala assim, em quase 30 vezes mais tem o poder de aquecer. Então a gente entra nesse ciclo perigoso, que com base nesse derretimento a gente vai emitindo mais gases de efeito estufa, ou seja, isso pode acelerar o processo e a gente bater uma temperatura média global acima de 3, 4 graus. Então realmente, se a gente não conter essa mudança climática hoje, a gente vai vivenciar essas perdas, né, de floresta, de área de gelo, a gente vai ter aí também a morte dos recifes de corais, né? Então a gente está vivendo agora o ano do oceano e todo esse olhar também para as políticas relacionadas ao mar. A gente precisa entender que os impactos realmente eles já são sem precedentes. Bom, existe um painel científico, né, que reúne os principais cientistas de todo o mundo e periodicamente eles elaboram relatórios. E esses relatórios científicos, eles subsidiam a negociação no âmbito das Nações Unidas. Eu tive o prazer, né, de ser uma das autoras do último relatório do IPCC, basicamente como professora do Departamento de Engenharia de Transportes, eu tratei dos temas relacionados a sistemas de transporte, como é que a gente pode... Posso pegar essa água? Pode. Bom, então como é que a gente vai transformar esses sistemas, né, rumo aí uma descarbonização. E aí o IPCC, ele fala, né, que a gente precisa basicamente reduzir nossas emissões em 2030, eu já estou falando amanhã, né? Nós estamos em 2025, a gente precisa reduzir em torno de 43% das emissões globais, mas infelizmente estamos em 2025 e a gente segue uma trajetória de aumento de emissões. Fala que precisa de recurso para isso, a gente sabe que é uma lacuna existente para tudo, né? Projeto belíssimo apresentado pela professora aqui, a gente sabe que é uma ideia bem interessante, né? Eu vou até falar um pouco sobre isso, né? Trazendo aí soluções baseadas na natureza, mas para tudo a gente precisa de recurso, né? Financeiro. O IPCC fala também sobre a mudança de comportamento, claro que é um processo, né? Que é a educação ambiental, conscientização da população e também a gente precisa, né, para fazer essa transição, que governo, setor produtivo, né, atuem também proporcionando caminhos para essas mudanças, né? Quando eu falo aqui em transporte público, para a gente deixar o automóvel, seja ele elétrico, não vou entrar nessa esfera agora, ou convencional, veículo individual motorizado, a gente precisa ter um transporte público eficiente, de qualidade, que funcione bem, que atraia o usuário do transporte. Então, realmente, falar que todo mundo aqui deve usar o transporte público, com isso a gente vai estar ajudando, né, nesse caminho mais sustentável. A gente sabe que, assim, falando, né, em termos de ideia, sonhar, é interessante. Todo mundo pensa, gostaria de usar. Se realmente próximo à minha residência tivesse uma estação de metrô que me leve até o meu destino final, esse metrô ele seja um metrô seguro, confortável, acessível, né? Eu falo também de tarifa financeiramente, mas enquanto não tem, quem pode, a gente vive essa segregação nas cidades, né? Quem pode estar se deslocando no seu automóvel, que não sofrendo aí com o transporte público nos seus deslocamentos diários. E, basicamente, um tema também importante é que a gente precisa remover carbono da atmosfera. E aí vem a importância das florestas, né? A gente pensar em avançar em restauração florestal.
aqui foi dito, sem floresta não há água, então a gente não pode deixar de falar de água sem falar de floresta. Bom, então, entrando aqui já para a parte mais importante, que eu gostaria de ressaltar aqui os eventos extremos, né? Então, basicamente, com a mudança climática, a gente tem aí uma mudança nos padrões de temperatura, de chuva, e isso a gente consegue verificar pela ocorrência desses eventos extremos, cada vez mais intensos e frequentes, né? Como eu falei, secas, inundações, chuvas intensas, ondas de frio, ondas de calor, e estão se tornando cada vez mais frequentes. Então, essa notícia, né? Rio de Janeiro registra sensação térmica de 62, 64, infelizmente isso vai se tornar cada vez mais frequente, né, para a nossa realidade. E o grande ponto aqui que eu gostaria de trazer é como nós vamos nos adaptar. Então, a componente mudança climática, ela tem que estar no planejamento estratégico, seja da cidade, seja do bairro, né, como é que nós vamos criar, né, oportunidades para promover resfriamento, seja, né, parques lineares, tem uma série de soluções que vão nos ajudar a tornar a Barra da Tijuca mais resiliente, por exemplo. Bom, com relação aos desafios para a adaptação, eu queria mencionar aqui o agravamento da mudança climática, e a gente tem também aí a ocorrência de mais desastres naturais, né, relacionados. A emergência climática, ela demanda aí uma ação imediata. Tudo urbanismo, os urbanistas têm incentivado muito essa prática. Novos materiais, o repensar a cidade, né? Como é que nós vamos promover essa transição para um desenvolvimento sustentável e criar, de fato, qualidade de vida e atuar na redução das emissões e na adaptação das cidades. Então, a gente precisa promover aí a sinergia entre as ações de mitigação, ou seja, reduzir a emissão, mas também adaptar as cidades. Então, eu queria começar falando assim, quais são as estratégias, né, de adaptação que têm sido empreendidas ao longo do planeta, né, no mundo, mas também no Brasil, né? Então, a pergunta é se elas têm sido eficazes. A gente tem vários bons exemplos. Então, a grande ideia aqui é mostrar alguns para inspirar, principalmente os tomadores de decisão, né, de como é que a gente pode apoiar nessa construção de cidades mais resilientes. Então, para transporte, a gente tem falado muito na questão da onda de calor, como é que nós vamos ter pontos de resfriamento, zonas de resfriamento. Então, a gente já vê em alguns países que já sofrem com ondas de calor, toda a adaptação da infraestrutura de transporte para resfriamento, né, com, por exemplo, aqui pontos de ônibus refrigerados, que realmente, a depender da temperatura extrema que vai estar a cidade vivenciando, as pessoas não vão poder se deslocar. Ou se precisam se deslocar, elas precisam ter uma infraestrutura adequada para permitir que ela não venha a sofrer um colapso, né, um colapso térmico e ter um problema de saúde associado muito sério. Criação de corredores verdes também, né, e reflorestar bairros, né, em várias cidades tem se mostrado uma solução muito eficiente para reduzir o fenômeno de ilhas de calor, né, por conta de muito concreto, muito pavimento. A gente está aquecendo as nossas cidades, então a gente vê em vários estudos, em áreas urbanizadas com pouca vegetação, a temperatura fica assim, 6 graus acima em relação a uma área, uma zona reflorestada, né, com bastante vegetação. E, basicamente, essas soluções que eu gostaria de trazer aqui, que são as soluções baseadas na natureza, elas são ações que elas são inspiradas, mas também são apoiadas pela natureza, né? Elas atuam aí gerando uma série de benefícios, né, co-benefícios sociais, econômicos, e ajudam a construir a resiliência para a gente enfrentar alguns desafios, incluindo a mudança climática. Então, alguns exemplos, projetos como Jardim de Chuva, parques lineares, a restauração de encostas,
agriculturas urbanas, podem ajudar a tornar essas cidades mais resilientes, gerando benefícios sociais, econômicos e ambientais. Então, alguns outros exemplos, né? Então, já falei do jardim de chuva, a gente tem tetos verdes que reduzem, por exemplo, o calor nas edificações, contribuem também para o escoamento superficial, né, da água da chuva. Parques urbanos, né, aquele projeto apresentado ali, eu vi muito esse olhar de conexão com a natureza, a recuperação ali de manguezais, né, podem acoplar ali jardim de chuva, uma série de co-benefícios, né, sociais e ambientais e também econômicos, porque um memorial daquele é um exemplo de que a gente pode implementar na cidade um projeto, né, piloto, que possa ser replicado para outras cidades, trazendo aí o componente ambiental, né, de melhoria da qualidade ambiental, social, pode promover atividades, né, de lazer, culturais. Então, realmente é um exemplo interessante que a gente pode estar empregando em cidades. Né, lagoas urbanas, eu vejo muito ali um potencial para a lagoa aqui da nossa região, os canais. A gente precisa ter um projeto sério de revitalização, educação ambiental, revitalização, recuperação de área degradada, isso é essencial. Infelizmente é triste quando eu pego aquela balsa. Eu até tenho um assunto que eu sempre, desde que eu vim morar aqui, né, eu tenho 15 anos que eu moro aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, eu falo, não faz sentido nenhum, na minha opinião, aquelas balsas motorizadas consumindo óleo combustível. Para mim aquilo ali é um crime. E quando você fala, né, isso gera uma polêmica, porque eu sei que tem ali, né, um mercado, vou falar mercado, mas tem um negócio ali, né, pessoas dependem disso. Mas a gente já tem tantas novas tecnologias e oportunidades que a gente pode estar substituindo. Por exemplo, já temos embarcações movidas a painel solar, é uma distância tão ridícula que não faz sentido você ficar para lá e para cá o dia inteiro queimando óleo combustível e emitindo gases de efeito estufa e poluente. Você tem uma série de outras medidas que pode ser uma embarcação né, manual, com uma autonomia de painel solar gerando energia para impulsionar a embarcação. Enfim, eu vou estar disponível para discutir isso no momento oportuno. Porque nós da academia, nós temos várias, não só boas ideias, mas também conhecimento técnico para a implementação de soluções, tá? Então, isso realmente precisa ser um debate interessante para nosso canal de Marapendi. Bom, então, só comparando aí, hoje a gente fala das soluções que vão substituir ou integrar a famosa infraestrutura cinza, né, que, ou seja, são todos esses projetos que envolvem canais, né, drenagem, diques, mas trazendo a natureza para trazer uma série de benefícios, né, como, por exemplo, restauração de paisagem, que vai ajudar no combate à degradação, à mudança climática. A gente tem nessa imagem aqui vários exemplos. Manguezais é importantíssimo para a gente aqui na Barra da Tijuca. Né, os manguezais têm um papel crucial no enfrentamento a inundações, tempestades costeiras, a evitar a erosão. É uma barreira natural importantíssima, além de trazer, né, benefícios com a nossa proteção da biodiversidade. São projetos que eu digo que são baratos. A gente precisa investir, mas infelizmente a gente sempre está pautado em grandes projetos arquitetônicos, né, civis, de barreira, construção de dique. Às vezes uma solução dessa, reflorestar um manguezal, você tem uma série de benefícios, muito mais do que entrar com a medida de engenharia, né? E a gente não tem esse investimento para esses projetos que são economicamente viáveis e com a série de benefícios. Nesse caso aqui, a gente está até sofrendo muito, né, com a política da prefeitura, porque toda a área de manguezal, por exemplo, Barra Shopping para cá, já está sendo toda construída e liberada. Aí eu não entendo como é que se fala em preservação quando a prefeitura libera todas essas áreas de construção numa área importantíssima. E que eu não sei como é que faz, porque na verdade a área de marinha não é nem a área de prefeitura, e como é que deixa, né? E até a própria superpopulação. Vocês estão conseguindo ouvir? A pergunta dele é muito pertinente. Você me permite?
Acho que esse debate aqui é interessante, né? Infelizmente, nós o que vemos hoje é realmente a prefeitura liberando toda a área de construção em área de manguezal, né? Nós temos um condomínio ali gigante, que é o Península, né? Numa área importantíssima. Aí depois agora a liberação de toda a construção, desde o Barra Shopping até aqui, né? E eu não sei como é que a prefeitura faz isso, visto ser uma área de marinho, uma área de manguezal, e como é que a prefeitura libera a construção dessa forma. Isso daí é um crime, entendeu? E mesmo as ilhas, deixar-se crescer verticalmente é outro crime. Não poderia nunca deixar de se fazer prédios nas ilhas, né? Como é seu nome? Max. Max, excelente colocação e provocação. Acho que é isso, né? A gente não adianta a gente tomar conhecimento, né, e continuar fazendo errado, né? Então aí tem a responsabilidade do poder público, da sociedade, né? Então realmente a gente precisa avançar no debate, mas também termos ações mais concretas, né? E a gente se posicionar enquanto sociedade. Não queremos esse tipo de projeto, né? Infelizmente, eu já ouvi até diversas piadas dizendo a água do brasileiro, acho que contém Rivotril, né? Porque é todo mundo passivo, aceita tudo, e a gente realmente precisa brigar, porque não é só o nosso presente, mas esse é o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Que caminho nós queremos para as nossas cidades? Bom, eu vou passar aqui, senão o Donato me mata e eu ainda tenho que voltar para o UFRJ para dar aula hoje. Então, mais uma figura aqui mostrando exemplos de soluções baseadas na natureza. Eu falei da importância da gente não só proteger os nossos manguezais, mas restaurar esses ecossistemas naturais de zona costeira, que vai ajudar a proteger contra esses eventos extremos, né? A gente tem também uma série de projetos que eu tenho acompanhado na China, na Coreia, relacionados às cidades esponjas, né? Ou seja, esses projetos eles buscam reutilizar ou absorver até 80% da água, né, das chuvas em áreas urbanas. Então, um projeto também relativamente simples, que não é muito custoso, que a gente poderia estar implementando nas cidades. Telhados verdes também ajudam a reduzir alagamento e a reduzir temperatura das edificações, né? Então isso aí perpassa pelo que o Max colocou, né? Decisão política, regulamentar. Todas as novas edificações devem seguir esse padrão. Não pode ser um crescimento vertical, né, como a gente vem acompanhando. Tem que ter ações de sustentabilidade, seja geração solar, telhado verde. Então, tem que ter política pública, tem que regulamentar para a gente poder, de fato, seguir nessa transição, né? Então, outros exemplos, né, a gente vê aí várias cidades da Europa, aqui agora São Paulo também está tentando avançar na criação de áreas verdes para combater os efeitos de calor, Curitiba também, enfim. Aqui um exemplo, né, que aí eu gostaria, a professora, acho que ela não está mais aqui, mas ela mostrou... ela mostrou lá a proposta dela e eu vi muito, inclusive espero que saia do papel e eu vou ter o maior prazer em contribuir também, né, com ideias, de incorporar outras soluções ali, né? Então a gente tem praças de piscina, telhados com jardins, né, e uma série de oportunidades que a gente pode tornar esses parques alagáveis, né? Então a gente pode ter ali medidas também de reuso de água, ter co-benefícios como recuperação de manguezal, que eu vi que ela já incluiu. Então vamos realmente seguir esse caminho. Então outro exemplo aqui é um parque que foi instalado em Belo Horizonte, né, um jardim de chuva, né, um parque, mas com esses jardins. Eu vejo muito na cidade do Rio de Janeiro, quando eu vou, né, me deslocando, eu olho o Jardim Botânico, aqui poderia ter um parque, um jardim de chuva. Várias zonas que eu sei que são críticas, com pontos de alagamento, onde a gente poderia estar implementando soluções simples, de baixo custo e transformando as nossas cidades. Né? Um outro projeto também, aqui eu gostaria até de, Donato lembra bem, né, do nosso querido colega que não está mais aqui presente, o Alfredo Sirquis. A gente teve um projeto muito interessante em Niterói, que foi a implementação desses jardins filtrantes no Parque da Orla Piratininga, né?
Então, esse consiste em um parque linear, né, que tem aí um objetivo de melhorar a qualidade ambiental da água, né, da lagoa, trazer aí lazer, né, contemplação, atividades culturais, que é um pouco alinhado ali ao projeto da professora, também alinhado com ações de educação ambiental. Bom, então assim, eu falei das árvores também, reflorestar, da importância, então a gente precisa de fato, como eu falei, investir em política pública, planos de ação, né, com tudo detalhado, recursos financeiros, meta, monitoramento com indicadores, verificar e reportar isso, trazer transparência para essas ações, a implementação dessas ações, sensibilizar e capacitar a sociedade como um todo, investir em manutenção. Essa é uma outra crítica quando a gente fala em adaptação. Não adianta implementar um projeto e abandonar. Você tem que ter uma manutenção preventiva, corretiva, tá ali acompanhando. Isso vale até para as árvores nas cidades, né? Quando a gente tem um inventário arborístico, você tem que ter uma gestão adequada, poda, acompanhar nesse inventário o ano daquela árvore, né, daquele exemplar, para evitar que numa ocorrência de forte chuva, ventania, a gente tenha incidentes e até acidentes como vem acontecendo nas cidades. Bom, e aí, fechando aqui, eu queria mostrar essas imagens, né, da nossa região, que me preocupa bastante. Eu falei, já fiz uma crítica aqui a esse transporte que não é sustentável, apesar de ser importante. Eu reconheço a importância dele social, né, de desenvolvimento para a nossa região, mas a gente precisa repensar como é que a gente pode promover um transporte mais sustentável. Lixo, é triste realmente, a gente vê ainda que não existe um programa eficiente em relação à redução. Aqui essa foto mostrando, né, toneladas de peixe removida no canal em uma época determinada por poluição e aquecimento também, ligado ao aquecimento global, mudança de calor. E, por fim, aqui também uma outra crítica que eu faço é que a gente vai pavimentando as cidades sem pensar, né, em como é que nós vamos cuidar dessas árvores. Não só das espécies que a gente tem hoje, é um crime você pavimentar o entorno da raiz. Você tem que planejar ali, tem que ter uma área para que a raiz se expanda, uma área de vegetação no entorno. Você não pode pavimentar isso aqui, a depender da vulnerabilidade da árvore. Numa ventania, ela cai facilmente. Então a gente precisa repensar a cidade, fazer o que eu uso muito a expressão retrofit, mas é o refazer, né, de forma correta. Bom, com isso eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, me coloco à disposição e eu desejo aí um bom dia a todos.